Nós começamos o último encontro com esta afirmação de que este ambiente é uma escola de sabedoria. Isso não quer dizer automaticamente que a sabedoria esteja presente ou seja uma garantia, mas é o foco destes encontros. E a sabedoria aqui, neste contexto, não é exatamente a sabedoria popular ou a sabedoria acumulada pelas gerações antes de nós, nem é nenhuma forma de arte de viver ou savoir-faire. É algo muito, muito específico. Vocês sabem que existem os termos ocultismo e misticismo. O misticismo parece relacionar-se mais com abandonar-se. E o ocultismo parece relacionar-se mais com controle, disciplina, parâmetros exatos, a ciência das forças e da energia. E nós estamos a tentar introduzir a noção de sabedoria como algo que é equidistante e que contém tanto a via mística, que é a via do coração, quanto a via ocultista, que é a via da pineal, a via do conhecimento direto, a via da ciência sagrada. Nós estamos a falar de sabedoria como uma forma de conhecimento que prepara a gnose, o estado participativo de comunhão entre a consciência do indivíduo e a metaconsciência, superconsciência dentro do qual nós existimos, nos movemos e temos o nosso ser. Que por uma questão de facilitação judaico-cristã nós temos vindo a chamar Cristo Miguel ou Cristo Sofia. Então reparem, temos aqui 4 polos. O misticismo. E se falarmos em São Francisco de Assis, fica tudo claro. Nós não sabemos se São Francisco de Assis tinha uma noção exata do que lhe estava a acontecer. Nem interessava. A postura não era de se apropriar conscientemente do que lhe estava a acontecer,
mas deixar acontecer. Como se disse, o misticismo relaciona-se com a entrega, com o amor e com a capacidade, nós vamos ver hoje, tão rara de se deixar amar. O Dalai Lama insiste constantemente, seja num acampamento de escoteiros, seja na Sorbonne em Paris, na universidade, a compaixão pelos outros começa pela compaixão por nós próprios. Isto tornou-se uma espécie de hino, de mantra, de chave repetitiva, no bom sentido da palavra, do Dalai Lama. E essa compaixão por nós próprios tem no misticismo o ponto de partida, o ponto de chegada. Deixar-se amar por Deus. Antes de tentar amar a Deus e antes de tentar amar o próximo, abrir-se e entregar-se ao amor sem procurar compreendê-lo. É altamente poético, mas no fundo, o que isto é a via de prata, a via do coração, a via do desenvolvimento de uma qualidade que se opõe a quase tudo que nós aprendemos, que é a qualidade de se deixar preencher, a qualidade de se deixar amar. Quando nós dizemos de prata e de se deixar preencher, é porque tem a ver com o aspecto receptivo, adaptativo, feminino da nossa natureza, da nossa psique. Este é um polo. Depois vocês têm este outro polo, o ocultismo, que é incisivo, ativo. Os ocultistas procuram conhecer as forças e as energias e não se confundir com elas. São abstratos. Mantêm a natureza psicoafetiva sob vigília. Não são dados a êxtases. São metódicos. E têm como objetivo compreender e atuar com consciência no mundo das forças e das energias. Blavatsky dizia que o ocultista é um indivíduo que vive cada vez mais no mundo das forças e das energias. Então, se nós pensarmos em Rudolf Steiner, por exemplo, temos um exemplo imediato de um ocultista. Ou se pensarmos em grande parte dos alquimistas da Idade Média, temos um exemplo de ocultista. E estes dois motores, estas duas escolas, estes dois universos, um receptivo e, digamos, que busca a união pelo êxtase. Isto não é vago. Estas escolas existem ainda hoje. A Índia tende a chamar a esta zona
Bhakti e a chamar à zona dos ocultistas Yoga, Jnana Yoga. Bhakti Yoga, Jnana Yoga. Mas se nós virmos bem, todas estas regiões da consciência, têm milhares de anos. Como os elefantes têm milhares de anos. Como a Índia tem milhares de anos. Como o zodíaco, a forma como o descrevemos com termos gregos e persas, tem milhares de anos. Ter milhares de anos não significa que esteja desatualizado e muito menos errado. Significa que uma boa parte das escolas tradicionais têm raízes profundas na infância e na juventude, na pré-adolescência da humanidade. Na nossa infância, na nossa pré-adolescência. O terceiro polo, que é a gnose, não é nem ocultista nem místico, mas também já não é bem um caminho. É uma espécie de ponto de chegada. Na gnose, tu desenvolves uma atitude final. A suprema identificação daquele eu com o grande eu. Daquele eu que vive em ti, que és tu, peço desculpa pela linguagem infantil, daquele eu que vive em ti, que és tu, com o grande eu. É um processo de identificação. Não há nem abandono, nem uma ciência sagrada, uma ciência sequencial. Existe a transferência progressiva do ser de estação em estação, e aqui o termo estação diz respeito ao Islão, de estação em estação, até que só fica Allah. Tu desapareceste. E isto não é nem uma apropriação técnica da forma como o universo e o nosso ser psíquico e os nossos corpos internos funcionam, nem é um abandono místico, êxtase em Allah. É algo que contém as duas coisas. O que é interessante no estado gnóstico é que ele é ao mesmo tempo um êxtase e um conhecimento, mas tão sereno e poderoso que é digno de reverência. O indivíduo gnóstico, a mulher gnóstica. O estado é tão seguro e vasto, e o destemor para com o caminho e a atitude de ser, mais do que caminhar, ficar, estudar, compreender, a atitude de ser é tão plena que não só o coração é preenchido pela mesma expressão do misticismo, que na Índia pode receber o nome Ananda, o amor no coração. E no Ocidente relaciona-se com agape. Se é que nós temos que andar aqui entre a Índia e a Grécia. O que nós sabemos é que há um tampão, uma membrana que separa o nosso coração em dois. O coração individual, que ama pessoas, lugares, ideias, formas, memórias. E o coração universal,
que está por detrás e acima do coração individual e que ama em nome do amor. Ama sem objeto. O que é, obviamente, o estado de êxtase de Santa Teresa d'Ávila ou de Francisco de Assis. E é essa Bhakti, Ananda, esse estado de união pelo coração que os místicos representam. Mas o divino não é só amor, também é ordem, estrutura e poder. Para não dizer criatividade, que é esse aspecto menos discutido. E então vocês têm todo esse universo dos ocultistas em que Deus e a criação são divididos em 49 subplanos, só para dizer um número. E em cada subplano é compreendido, sentido, observado. É uma espécie de cirurgia. E estas coisas dão resultados. Mas no ser gnóstico, a cumplicidade com o divino é tão grande. E essa cumplicidade com o divino desenvolve-se como um vinho. O que se quer dizer com isto é que não pode ser forçada. Onde reparar que o vinho não pode ser forçado. Pode ser adulterado, mas não pode ser forçado. Tu não podes acelerar a idade e as qualidades do vinho. Ou é, ou não é. E tem um tempo. Essa cumplicidade para com o divino, mais do que um amor em que a polaridade é enorme, e mais do que um estudo e um manipular das forças e das energias da criação, em que a competência e o conhecimento são grandes também. O ser gnóstico é um ser que começa-se a sentir transfigurado no divino. Como se uma chama o queimasse por dentro e fosse destruindo as ilusões, não de fora para dentro. Como se estivesse exposto a uma fonte de verdade exterior. Mas essa chama queima de dentro para fora. Burning from inside out. Burning from the inside. E essa chama vai queimando as ilusões de dentro para fora. E a cumplicidade para com a fonte, o núcleo espiritual e divino é tão alta que nós não podemos falar de Bhakti, de misticismo, nem podemos falar de ocultismo. É cumplicidade. E vocês têm indivíduos como Ibn Arabi, Rumi, Plotino, provavelmente São Tomás de Aquino, provavelmente Santo Agostinho, etc. Que são seres gnósticos. E claro, quando as ilusões, e não só as ilusões, mas o poder que elas têm sobre nós, que é outra coisa completamente diferente. Nós podemos ter dissolvido uma ilusão na nossa compreensão e ainda não ter dissolvido o poder que ela tem sobre nós na nossa ação. Quando as ilusões são dissolvidas, queimadas de fora para dentro, isso pode ser doloroso e fundamentalmente pode ser depressivo. No sentido em que as lições da existência estão
a demonstrar-nos qualquer coisa. Mas quando as ilusões são queimadas de dentro para fora, nós já não chamamos a isso lições de vida, se me permitem. Mas podíamos chamar revelações. E essas revelações, no Islão fala-se de estações. 99 estações, que são os 99 nomes de Allah. Curiosamente, o último nome de Allah é Allah. Os outros são atributos. Esotericamente, claro, cada um destes nomes, como o misericordioso, o amante, o amigo, o benfeitor, uma série de nomes. Claro que esotericamente cada um deles é um mundo. Mas só o último diz simplesmente que Allah é Allah. E não fica mais nada. E neste processo vocês têm o desdobramento ou o abrir daquilo que era o acordeão da nossa própria estrutura psíquica e mental. Quanto mais comprimido, mais voltas dá, mais conceitos existem. Mais nomes Allah tem. Mais estações existem, mais compreensão existe. Mas à medida que este acordeão, ou este pantógrafo, ou esta resistência vai abrindo, há um momento em que a resistência não tem mais voltas e fica só um fio direto. Então Allah igual a Allah. A informática diz let x equal x. Deixar x igual a x. E ainda assim, este ambiente onde nós estamos não é nem um ambiente místico, nem um ambiente ocultista. E obviamente não há ambientes gnósticos. É um ambiente que visa a sabedoria. E a sabedoria é uma quarta coisa. Não é nem gnosticismo, nem misticismo, nem ocultismo. A sabedoria é... Atenção ao paradoxo. A sabedoria é o a sabedoria é o estado gnóstico antes do estado gnóstico. A sabedoria é ao mesmo tempo coração e mente superior, mas fundamentalmente o coração quente e a mente superior, fria, combinam-se nesse quente-frio que é o ambiente do sábio. O estado do sábio. Então, assim como o gnosticismo é uma cumplicidade extrema e final, a sabedoria é uma cumplicidade gradual, progressiva, que é construída. Quase que se podia dizer que a sabedoria é o lagar e a adega. E o gnosticismo, o estado gnóstico, é o vinho. Isto ajuda-nos. E eu gostaria de pôr a pedra de toque da sabedoria nesse núcleo que, de um certo... Se nós fôssemos fazer uma história das orações, uma história da religião, uma história da espiritualidade, o que é possível, não é? Existem disciplinas inteiras de história da religião. Mas se nós fôssemos fazer isso de uma forma muito rápida, eu diria que esse núcleo onde nós assentamos a sabedoria e que temos vindo a chamar o self, o eu, é relativamente moderno na história das religiões e do conhecimento, na história da
das espiritualidades. Como nós vimos no último encontro, existem imensas fontes de conhecimento que nos dizem que nós somos um ego. E param aí. E existem muitas fontes de conhecimento que nos dizem que nós somos um eu superior. E param aí. O que automaticamente implica que a única hipótese que o ser humano tem é de passar de ego a eu superior como num passe mágico. E se não estiver permanentemente num estado de união com o seu eu superior, resta saber o que é que se uniu ao eu superior, terá sido o ego. Se não estiver permanentemente num estado de união com o seu eu superior, cai, não sei se gostam da expressão, no ego. E isto é a bipolaridade em que grande parte da psicologia espiritual tem estado travada nos últimos séculos. Então vocês têm acesso a expressões como transcender o ego, dominar o ego, deixar o ego para trás, esquecer o ego, autoesquecimento. Lembram-se? Então nós temos um conjunto de escolas, que são as escolas da psicologia clássica e as escolas de uma certa yoga, que vão até um certo ponto e definem-nos, como nós vamos ver, como um ego. Isto é, uma consciência mecânica, autocentrada, altamente fixada no tempo e no espaço e que só funciona em função da sua própria existência e defesa. É regional, é topográfica, é localizada. O que é que eu quero dizer com topográfica e localizada? Quando eu entro nesta sala, a minha mónada não entrou nesta sala. Mas o meu ego entrou nesta sala. E se eu sair desta sala, o meu ego vai comigo, porque ele está mais ou menos fixado no plexo solar. Ele está mais ou menos onde está o nosso corpo físico. Eu não posso dizer que o ego do Carlos Frutuoso está sentado ali ao fundo. É uma realidade que ao mesmo tempo é psicológica, é localizada no espaço. Por exemplo, o meu ego está aqui. Espero. Junto a esta cadeira, junto a este corpo. Isto não quer dizer que o ego não projeta energias, não recebe, mas ele é localizado num centro, é espacialmente condicionado. Não admira que ele esteja sempre a defender-se. Ele é uma espécie de pele psicológica. Da mesma forma que nós temos uma pele fisiológica. Não sei se sentem em função do ego. Se vocês arrancarem o ego a uma pessoa, é o mesmo que esfolarem a pessoa. Aliás, acontece e as pessoas vão parar aos centros de saúde mental. Porque o ego delas de repente foi violado. Alguém diz que a nossa pele é uma máscara dos órgãos? Alguém diz que a nossa pele é falsa? Alguém chega ao pé do outro e diz: essa tua pele falsa, eu sei perfeitamente que tens um crânio debaixo dessa cara. Estás para aí a esconder o crânio. Não se põe, pois não. Mas o que se conseguiu, com uma certa pobreza psicológica e espiritual, é traduzir a pele das nossas funções interiores psicológicas, que é o ego, traduzi-lo por máscara, falsidade, egoísmo, ambição e assim sucessivamente. Ou seja, confundiu-se o ego com as doenças do ego.
É o mesmo que confundir a pele com eczema. É o mesmo que confundir a pele com um cancro da pele. É o mesmo que confundir a pele com a... Neste momento não me ocorrem muitas doenças de pele. Mas vocês sentem onde é que se quer chegar? Então nós temos estas escolas, estes ambientes que são válidos no seu próprio plano, que nos dizem que o homem, enquanto ser individual, tudo o que ele é um ego. E depois é-nos dito também pelas mesmas escolas que ele também é um eu divino, não localizado no espaço, livre, luz. Um amor permanente, uma luz e uma clareza permanentes e uma vontade de poder permanentes. Só a descrição do eu superior mostra o quão, aparentemente, longe ele se encontra. Pela ideia de permanência, constância, inalterância. A vontade do nosso ser interno profundo, divino, não se altera. A natureza amorosa é incondicional. E a luz, isto é, a capacidade de dissipar nuvens, é total. E é-nos dito que nós somos ou uma coisa ou outra. E não é posto nada no meio. Isto tem sido assim até a emergência de Sri Aurobindo, dos psicólogos contemporâneos, da psicologia contemporânea e de algumas escolas de aprofundamento espiritual. Por isso é que se disse que a pedra de fundação da sabedoria é... Eu não disse que é a pedra angular. Não é a pedra angular. A pedra angular é o vinho, é a união com o divino. Mas a pedra de fundação da sabedoria é o self, o eu. Esta zona que não é nem ego, nem o eu superior, nem a mónada. Mas tu próprio, tu mesmo, na plena utilização de todas as faculdades físicas, afetivas, mentais, espirituais e divinas em convergência. O ponto de convergência entre o ego, ele próprio um recoletor de vários núcleos, como nós vamos ver, e o eu superior, ele próprio, se pensarmos no eu superior como a alma, ele próprio o ponto de chegada de outros núcleos. E quando se diz que os principais problemas do homem são problemas de harmonia, e depois se diz que o homem é apenas um ego ou um eu divino, está-se a passar mensagens contraditórias. Não sei se me faço entender. Há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, nós tivemos a possibilidade de fundar um centro espiritual no centro de Portugal. De repente tínhamos 300 pessoas à beira de um lago. Era muito simples fazer isso em 2003, 2004. Não havia problemas económicos em adquirir terrenos ou casas de madeira, etc. Era possível avançar para uma pequena cidade espiritual conectada com Lis Fátima e com Anutea há 8 anos atrás. 7, para ser sincero, 7 anos. Olha, é um ciclo. 7 anos. Era possível ter-se plantado isso. Então, houve uma visão no qual o rosto de Melquisedeque era apresentado não no fim do zodíaco, na 12ª casa, onde nós sempre o víamos,
no fim. Estás a ver o jogo da glória? No fim do zodíaco. Portanto, plenamente identificado com o fim do caminho. Em peixes. Mas de repente nessa visão havia o círculo zodiacal e o rosto de Melquisedeque, de repente sorrindo, deslocou-se do fim do zodíaco para o centro do zodíaco e a partir do centro do zodíaco lançou um raio na direção de todos os signos e era equidistante de todos os signos. Era como se me quisessem dizer: Deus não é o fim, mas o centro de todas as coisas. É preciso compreender a diferença entre fim e centro. Entre altíssimo e centríssimo. Entre ultimidade e absoluto e ponto criador original. Equilíbrio. E nessa altura sentiu-se uma barreira, claramente, como se os irmãos dissessem: primeiro é necessário fortalecer uma região de responsabilidade, autonomia, vigor e poder espiritual, mas psicologicamente baseado no self, no eu, antes de vocês tentarem avançar para o fim. E isto é uma descrição breve de uma crise possível, e é uma crise que não é de um indivíduo ou de um grupo, mas é a crise da psique de uma nação inteira. Nós podemos ter Dom Sebastião, mas não temos sítio para onde o pôr, não adianta que ele apareça. Nós podemos ir ao pomar das laranjeiras, mas se não levarmos cestos, não trazemos quase nada. Nós podemos compreender o fim e ainda não ter criado o ponto médio. E quando se diz que os principais problemas do homem, do ser humano, são problemas de harmonia, e quando se diz que o self é uma conquista moderna, relativamente recente, está-se a falar da mesma coisa. Uma das grandes descobertas desde o século XVII até hoje é o eu. Nós temos história da arquitetura, temos história da música, temos história das civilizações, temos história da gastronomia, temos a história do matrimónio, temos a história da medicina, temos histórias para tudo. Breve história do cotidiano em Roma. Como é que os maias teciam os seus tecidos? Breve história dos conclaves celtas. Temos muitas histórias. O que nós não temos é uma história do eu. Esse eu sem o qual não há romance. Só há sexo e celibato. Esse eu que é imediatamente estimulado e vem ao de cima quando tu tens um filho. Porque ele estimula a noção de identidade, o self. Esse eu que não está nem no céu nem na terra, está em ti. Esse eu que não é nem um contentor fechado, nem o firmamento inteiro e a mente divina, mas a zona que eu arriscaria dizer tão sagrada quanto as coisas da terra e as coisas do céu, mas que não são da terra nem do céu. Então, onde é que nós podemos fazer o balancing, o equilíbrio? Se vocês quiserem um termo do tarot, a temperança entre o céu, onde
o céu, cuja emanação mais próxima de nós é o eu superior. Aquela voz, o eu superior, aquela voz que invariavelmente, aconteça o que acontecer, quer o indivíduo esteja idiotizado, na lama, sublime, inspirado, idiota, aquela parte de ti que invariavelmente aponta o caminho mais claro, o caminho mais límpido e aquele que contém menos sofrimento. Esta é a voz do eu superior. Nós podemos não conseguir ouvi-la, mas a promessa e aquilo que é o resultado da investigação de gerações e gerações de ocultistas é que nós temos uma voz de ouro que nos diz o caminho mais limpo, menos acidentado, mais claro, mais belo. Aqui o belo não é preciso. Mais sharp para o próximo ponto de luz. O eu superior é descomplicação, simplicidade, água. Então nós temos essa voz, o céu emana, o ponto de tangência entre nós e o céu é essa voz, essa presença, esse mestre. E depois temos a síntese das emergências. Nós chamamos aqui emergência, como vocês já viram, ao resultado da complexidade. Quando a complexidade começa a funcionar, nós chamamos isso uma emergência, porque emerge. Um formigueiro é uma emergência. É feito de bilhões de processozinhos pequenininhos, mas depois, como um todo, funcionam como uma entidade una. E isso é uma emergência. O nosso corpo é uma emergência, tal como um formigueiro. Ele é a síntese de muitas operações ao mesmo tempo. E Paris provavelmente é uma emergência também. Tudo que sejam sistemas complexos, mas depois dá origem a uma entidade mais ou menos coordenada, é uma emergência. Então nós temos esta síntese de todas as nossas emergências, que é o ego. E que nós definimos há pouco, ou tentámos definir como a pele das funções interiores. As nossas funções mais profundas não têm que estar à mostra. Vocês vão reparar que até uma criança não gosta muito de levar os pais para a escola. Não gosta de andar com os pais à mostra. Porquê? Porque vai revelar coisas acerca dele. Da forma como ele foi educado, do tipo de lar que ele tem. Vai passar muitas fichas aos colegas. Não sei se me faço entender. O pai e a mãe podem levá-lo até ali à porta, mas não podem misturar-se com os colegas. O nosso ego, como nós temos visto, é uma membrana, é uma pele. Ele protege as nossas funções interiores. Ele permite-nos não estar sempre a passar mensagens absolutas. Ou mensagens, digamos, absolutamente iguais ao que está a ser vivido dentro de nós. Permite-nos, portanto, ser sociais. Eu não tenho que estar sempre a informar se estou super alegre ou super triste. Eu não tenho que estar sempre a informar se estou com perspectiva ou se naquele dia perdi a perspectiva. Eu não tenho que estar sempre a informar o que se passa dentro de mim. E o meu ego protege as minhas funções e vai permitindo que alguma coisa seja passada que seja útil. De forma que não haja uma superabundância de intensidade psíquica no ar. É uma pele. E como se viu há pouco, confundir o ego com egoísmo é o mesmo confundir a pele com doenças de pele. São coisas completamente diferentes.